Irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Dá prosseguimento àquilo que nós iniciamos falando no domingo passado. Vamos voltar à carta de Paulo aos Romanos, lembrar os versículos que são base para esse compartilhar. É o capítulo 15, a partir do versículo 15 até o versículo 19. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Versículo 17. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, ou em meu serviço a Deus. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, em meu serviço a Deus, ou nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. O esforço na semana passada foi, inclusive, usando o início lá do serviço sacerdotal, o serviço lá dos levitas, lá em Levítico. O esforço foi tentar nos mostrar que o serviço a Deus, ou o serviço de Deus, ele não é um serviço produzido, feito, organizado, idealizado por seres humanos. Ele é um serviço espiritual. Então, nós tentamos nos lembrar do que aconteceu quando o Senhor, ele então institui ali o sacerdócio, o sacerdócio levítico. Obviamente que, quando nós lemos Hebreus e quando nós vamos ver a Bíblia, o Senhor Jesus, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele não é um sacerdote segundo a ordem dos levíticos, porque o Senhor Jesus, ele é um sacerdote perfeito, Ele é a consumação da obra de Deus, ele é o amém de Deus. Então, no Senhor Jesus se completa, e essas coisas elas se tornam verdadeiras, elas se tornam totalmente completas daquilo que Deus ele planejou e ele pensou. Mas esse acontecimento, quando o Senhor ele levanta ali sacerdotes a partir da tribo de Levi, e nós nos lembramos que essa tribo de Levi, que eles vieram de Levi, por isso os levíticos, os levitas, por isso aqueles que vieram da tribo de Levi são descendentes de Levi, obviamente, eles no início, eles como qualquer outras pessoas, eles cometeram muitos erros, e a própria tribo, como todas as outras tribos, aqueles acima de 20 anos, aqueles mais velhos, eles não entraram na terra prometida. Eles tiveram muitos problemas como qualquer outro, ou qualquer outra pessoa mencionada ali no Velho Testamento. A gente vê que mesmo assim Deus age pela sua graça e pela sua misericórdia, em separar uma tribo para exatamente demonstrar e mostrar para nós como deve ser, como uma sombra, como deve ser o nosso serviço. Nós vimos então que o Senhor, no capítulo 9 ali de Levítico, ele aceita o serviço, aquele primeiro serviço, e o Senhor ele se faz presente. Mas nós vemos que no capítulo 10, naqueles dos filhos de Arão, nós temos aquela tragédia, em que eles oferecem um serviço que não era espiritual. Alguns irmãos me lembraram isso, pelo menos 2 irmãos me lembraram no final, e era algo que eu tinha também percebido, mas não é algo que está muito claro, mas parece, eles estariam até mesmo bêbados, quando eles entram ali para fazer o serviço. Eles oferecem um serviço que não era o serviço que Deus havia pedido a eles, e eles morrem na presença do Senhor. O que nós tentamos então, ou o que eu tentei falar para os irmãos, é que não adianta
ou não há planejamento humano, não há força humana, né, naquilo que é de Deus. E é o que eu vou tentar falar para os irmãos de uma maneira mais, né, talvez mais clara hoje, né, como realmente deve ser esse nosso serviço como filhos de Deus, como novas criaturas, né? Falei algo que eu acho que, talvez, não sei se os irmãos entenderam bem no domingo passado, que nem todas as coisas que estão nas nossas mãos, nem todas as coisas que estão diante de nós, elas devem ser feitas por nós. Nem tudo que nós percebemos ou vemos deve ser feito. Por quê? Porque, na verdade, nós necessitamos de direção espiritual para fazer todas as coisas. E nesse caso, irmãos, né, nós precisamos, como veremos hoje de novo, nós precisamos estar bem conectados e ajustados. Essa é talvez o grande caminho para que os nossos serviços eles sejam feitos de uma maneira adequada. Queria ler com os irmãos, para que nós então iniciemos essa segunda parte, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, nós conhecemos muito esses versículos, né? Nós conhecemos bastante, e eles são uma grande bênção para nós. Então, está escrito assim, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, de novo nós nos prostramos aos teus pés, primeiramente em adoração por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, essa verdade que acabamos de ler, Senhor, ela é impressionante demais para os nossos corações, Senhor. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, Senhor. Nós não éramos povo e agora somos povo, Senhor. O Senhor nos tirou, Senhor, de uma situação desgraçada, Senhor, miserável, terrível, Senhor, para uma nova situação em que nós estamos assentados em lugares tão celestiais e tão altos, Senhor, que isso é espantoso para nós, Senhor. Nessa manhã, nós rogamos a Ti que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos essa verdade, Senhor, e podermos, Senhor, servir ao Senhor de uma maneira melhor, se assim o Senhor desejar nos conduzir. Rogamos a Ti pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Rogamos a Ti que os nossos olhos sejam tirados, Senhor, do vaso e serem colocados em Ti mesmo, Senhor, para que o Senhor tenha toda a condição, Senhor, através, Senhor, das nossas vidas nessa manhã, Senhor, de nos fazer perceber, Senhor, as coisas espirituais, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, ajuda-nos, Senhor, conduza-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, dessa vã maneira de viver, Senhor. É o que te pedimos, é o que rogamos a Ti, diante da Tua poderosa palavra, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós precisamos, talvez, eu pelo menos preciso, não posso falar pelos irmãos, eu preciso entender um pouco melhor o que Pedro fala conosco aqui. Essa questão, ela é profunda demais, né, para a gente tentar entender de uma maneira rasa, de uma maneira superficial. Então, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, nós nos tornamos servos de Deus, e nós nos tornamos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se isso não fala aos nossos corações, nós estamos com algum problema na nossa consciência. O Ricardo lembrou bem essa manhã. Não se trata de nós termos feito alguma coisa. Não se trata de nós fazermos alguma coisa, mas se trata daquilo que Deus fez por nós.
E óbvio, é claro, que a obra de Deus ela não termina no ponto inicial, para nós inicial, né, quando nós cremos no Senhor Jesus. A obra de Deus não termina aí. A obra de Deus ela avança para nos fazer santos, nação santa, sacerdócio real. Objetivamente, nós já somos. De uma maneira objetiva, nós já somos sacerdócio real, nação santa. Nós fomos adquiridos pelo Senhor. E não é porque nós éramos melhores do que qualquer outra pessoa, porque se eu falar isso para os irmãos aqui, né, eu estarei mentindo, muito pelo contrário. Eu olho e olhava mais no início da minha salvação, né, e até hoje eu ainda penso nisso, eu olho para muitas pessoas e eu falo, gente, Deus poderia ter salvado de uma maneira humana, né, pessoas muito melhores moralmente do que eu, em termos de capacidade, em termos de várias coisas. Por isso é que é graça. Por isso é que o Senhor, Ele salvou pessoas, e aí como nós também lemos na palavra de Deus, que não eram coisas que não são, Ele fez com que elas fossem alguma coisa, para confundir as coisas que acham que são. É assim que o Senhor faz conosco. Agora, irmãos, pensem bem, porque aqui está muito claro. E aí por isso eu quis colocar em primeiro lugar a questão do sacerdócio levítico, porque nós precisamos buscar lá atrás alguns dos fundamentos, algumas coisas que nós precisamos entender para que nós vivamos como um povo de sacerdotes. E aí nós vamos voltar para a situação lá de Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú não podiam ter feito o que estava dando na cabeça deles. Nós não podemos fazer as coisas da maneira que nós achamos que são. Nós devemos fazer as coisas da maneira que Deus diz que nós devemos fazer. Por isso essa questão do serviço é uma questão espiritual. Por isso que não é natural, por isso que não é um conjunto de regras, alguma coisa que nós planejamos, né, e vamos fazendo. Se os irmãos puderem acompanhar aí Efésios capítulo 2, versículos que eu citei aqui na semana passada, Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 6, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quais? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo tem batido no meu coração e na minha mente por muito tempo. Muito tempo. Porque logo lá no início, né, quando eu criei, eu pensava assim, não, agora eu criei, e eu tenho um monte de coisas que eu preciso fazer para viver essa nova vida que Deus me deu. Tem um monte de coisas que eu preciso fazer e um monte de coisas que eu não posso fazer. E a gente já ouviu isso muitas vezes. A gente vai andando e a gente vai vendo que muitas das coisas que nós achamos que nós devemos fazer, nós não fazemos, e muitas coisas que nós não devemos fazer, nós fazemos, né? Isso, de certa maneira, elimina, no sentido humano, todo o esforço humano. Porque nós, como Paulo vai dizer bem, aqui mesmo em Romanos, lá mesmo em Romanos, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E nós, em determinado momento da nossa carreira cristã, na nossa vida, ou em muitos momentos, nós vamos entendendo e vamos experimentando essa realidade. Mas há alguma coisa, irmãos, que nós precisamos alcançar
pela graça de Deus. E quando eu falo nós precisamos fazer, eu vou sempre colocar essa expressão pela graça de Deus. Porque Deus é quem providenciou e providencia todas as coisas. Quando se trata da igreja do Deus vivo, né, aí nós precisamos ter um cuidado redobrado naquelas coisas que nós precisamos fazer. Porque, como o Renato orou aqui nessa manhã, né, o rei é aquele que comanda todas as coisas. Nós fomos chamados para um reino. Um reino indica que há um rei. O rei é supremo. O rei manda em tudo. O rei define tudo. Tal qual é o caráter do rei, será o caráter do seu reino. Então, quando nós falamos em reino das trevas, nós devemos entender que nesse reino das trevas está Satanás, não que ele seja um rei, né, que seja um rei que se opõe a Deus no sentido de ser uma força contrária a Deus, que Deus vai ter que lutar contra ele, né, porque não é assim. Mas existe um reino nessa terra, existe essa terra, esse mundo jaz no maligno. E um reino de trevas, que é regido por um senhor que é das trevas, ele tem as suas características de trevas. Como nós podemos esperar que esse mundo seja um mundo de luz, quando o seu rei, aquele que rege a todas as coisas, ele anda nas trevas, ele está nas trevas. O mundo jaz no maligno. Mas nós fomos chamados para fora, eclesia, para pertencermos a um reino de luz. O rei desse reino é um rei de luz, é um rei santo, puro, majestoso. Então esse reino, ele também tem essas características. Mas nós precisamos compreender que esse reino, ele não é um reino em que as pessoas que entram nele, que fazem parte dele, têm aí por um lado, um conjunto de regras escritos, porque não é assim, né? Embora nós possamos dizer a palavra de Deus, ela nos guia, claro, mas não há assim, e talvez fosse melhor, entre aspas, né? Porque na verdade não é, né? A gente vê a lei, se fosse tudo escrito, né? No começo do dia um anjo viesse com uma listinha de coisas e falasse, você tem que fazer isso, não pode fazer isso, lá para meio-dia e meio vai acontecer isso, então você age dessa maneira. Não é assim. Nós não temos um conjunto de regras, mas por outro lado, nós temos um Espírito Santo que está habitando e habita em nós, que quer nos guiar e nos levar para dentro de toda a verdade o tempo todo. E é esse Espírito Santo que vai nos levar a fazer a vontade de Deus. É esse Espírito Santo que vai nos levar a fazer a obra de Deus. Irmão, se lembra no domingo passado, aquele versículo, né, em que as pessoas perguntam para o Senhor Jesus, lá em João, então, o que nós fazemos, né, como é que nós fazemos para fazer as obras de Deus? O Senhor Jesus fala, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Essa é a obra de Deus. Porque a partir daí, quando nós cremos naquele que Deus enviou, nós então, ao recebermos o Espírito Santo, nós começamos a compreender qual é a mente de Cristo e como Ele vai nos guiar para fazer aquelas coisas que Ele deseja que nós façamos. É claro, e como nós vamos ver daqui a pouco, a palavra de Deus ela está cheia de situações em que nós claramente vemos que nós não devemos agir em algumas situações de algumas maneiras. Mas, irmãos, nós não estamos sem limitação. É claro, a palavra de Deus ela nos limita. E é por isso que é importante nós conhecermos bem a palavra de Deus. Não confundamos, quando eu digo que não há regras escritas, não confundamos que nós estamos aí à deriva, né? E todo mundo vai pensando que bem entende, vai entendendo, né? A gente fala assim às vezes, né? Não, eu sou guiado pelo Espírito Santo, Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou. São expressões perigosas. São expressões perigosas. Porque às vezes em algumas situações nós falamos, Deus me falou, Deus não falou nada. E aí nós achamos que Deus me falou, que Deus me disse, e Deus não me disse. Então nós precisamos considerar a luz da palavra de Deus. Mas, irmãos, o Espírito Santo que nos foi dado,
é esse que vai nos levar para dentro de toda a verdade. Agora, irmãos, como é que essas coisas elas acontecem? Elas acontecem de uma maneira individual, em que nós sim recebemos e nós compreendemos e nós temos direção do Espírito Santo, mas também e muitas vezes e na maioria das vezes ela vai acontecer quando nós estamos com o nosso relacionamento com o corpo de Cristo, com o cabeça e com o corpo de Cristo. Deixa eu explicar isso melhor. Nós não fomos chamados para vivermos de maneira independente. Nós não fomos chamados para fazer o que bem dá na nossa cabeça, o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que nós devemos fazer. Nós fomos chamados para vivermos conectados a uma cabeça e a um corpo. Irmãos, essa talvez seja, vou colocar dessa maneira, os irmãos entendam, a pior situação para nós em termos humanos, porque como seres humanos, afetados pelo pecado, lá em Adão e Eva, nós nos tornamos seres independentes. Queremos viver em independência, queremos fazer aquilo que nos apraz, queremos salvar a nossa própria pele. É assim que nós desejamos viver. O Espírito Santo, quando Ele nos leva para dentro desse corpo e nos batiza num corpo, Ele diz para nós: agora você não é mais independente. Agora você tem que prestar contas. Agora você tem que observar o movimento do corpo para que você faça as coisas. Esse exemplo eu mesmo já dei aqui algumas vezes, os irmãos já viram em outros lugares e não precisa ficar falando muito, né? Esse modelo, esse tipo que o Senhor usa na sua palavra de corpo, ele é maravilhoso, porque qualquer um de nós pode entender. Se o corpo começa, qualquer membro do corpo começa a não responder à cabeça, se torna uma coisa estranha, né? As coisas começam a ficar esquisitas. Essa semana eu fui ao banco tentar resolver uma situação e eu vi um senhor, ele entrou no banco, depois ele saiu e ele andava e ele não tinha muito controle. Eu até achei isso estranho, ele está sozinho, ele não tinha controle, parece que ele não conseguia parar. Então ele ia pedindo para o pessoal sair da frente assim, porque ele não conseguia desviar. Alguma coisa não está respondendo bem ali naquele corpo. Tem um problema sério ali. Alguma coisa se desconectou da cabeça e não funciona corretamente. Irmãos, não é à toa que o Espírito Santo registra na sua palavra que nós somos membros de um corpo. É por isso. É porque todos os membros de um corpo, ele tem que estar muito bem conectado para que ele possa funcionar bem. Quando há desconexão, o membro para de funcionar de uma maneira adequada. Se a gente puder abrir aí no Salmo 133, também um salmo muito conhecido, para desenvolver melhor essa ideia, salmo muito conhecido, mas que ele nem estava aqui nos meus pensamentos para esse compartilhar, mas ele ganhou uma certa força no meu coração essa semana, e eu fui ler um pouco a respeito, fui meditar um pouquinho. A gente sabe, esse salmo, ele é aquele salmo curto, né? Ele tem 3 versículos, mas ele é um salmo muito profundo, muito profundo. Diz assim, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando a gente lembra de João capítulo 15, quando o Senhor fala assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos.
Quem permanece em mim dá muito fruto. De uma maneira bastante resumida, né? Depois os irmãos voltem a ler lá. Mas aqui, irmãos, o Espírito Santo ele faz um registro que eu creio que aqui a gente pode pegar muitas desses pensamentos que nós temos tido, né? E tentar clarear isso um pouco mais. Quando o salmista fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Não pensemos que o salmista está dizendo: ó, quão bom e quão suave que todos pensem da mesma maneira no sentido humano. Já falamos sobre isso. Não é disso que o salmista está falando, mas ele está falando em conexão. Mesmo que tenhamos pensamentos diferentes em coisas não tão relevantes, em coisas não tão centrais, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Por quê, irmãos? Porque aí ele vai dar esse exemplo, que é muito interessante. Ele fala, é como um óleo, e ele é derramado na cabeça de Arão, e ele desce até nas orlas do seu vestido. Irmãos, vamos nos lembrar que Arão, ele é sumo sacerdote, e ele é um tipo do sumo sacerdote eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o sumo sacerdote que nós conhecemos. Os irmãos, eu acho que eu falei isso na semana passada, se não me engano. Os irmãos, né, pensem nisso. O Senhor Jesus, falei sim, com certeza. O Senhor Jesus, ele foi ungido. Quando o Senhor Jesus ele chega para os seus discípulos e fala assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Os discípulos poderiam perguntar assim: mas o Senhor é Deus, como é que todo o poder te foi dado? Não há nenhum problema nisso, irmãos. Não há nada de errado nisso. Absolutamente, como poderia haver algo de errado naquilo que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus está dizendo nessa nova situação que Ele estabelece, pela sua morte e pela sua ressurreição, Ele recebe do Pai alguma coisa. E esse todo o poder que foi dado a Ele é derramado e desce da sua cabeça e desce até a orla do seu vestido e alcança os discípulos em Atos capítulo 2, em que eles recebem poder do alto e continuam operando até hoje. Ali o Senhor Jesus, ele recebe então do Pai essa unção, né? Aquilo que o Pai derrama sobre ele quando ele vence todas as coisas, e isso nos alcança, isso desce até nós. Então, irmãos, nós estamos debaixo dessa unção e precisamos permanecer debaixo dela, e precisamos permanecer nessa realidade. Não podemos deixar, e aí nós vamos, em João capítulo 15 nós vemos isso, não podemos permitir que em algum momento nós sejamos desconectados e nós tenhamos que ser cortados da videira. Não, ali, não, repito isso, ali não está falando de salvação, irmãos. Ali está falando em poder espiritual, em um poder que nós recebemos do Senhor para darmos fruto. Todo ramo que não dá fruto, meu Pai corta. Irmãos, os irmãos e as irmãs se lembram, na semana passada, nós falamos sobre essa parábola, quando o Senhor fala, ou essa parábola, essa verdade que o Senhor nos diz, que nos alerta sobre ela, que algumas pessoas chegarão e dirão para o Senhor: Senhor, eu fiz um monte de coisas, eu visitei os enfermos, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios. Eu falo: não te conheço, não vos conheço, porque o que você fez foi desconectado. O que você fez foi o que você achou que era certo, mas não era o que eu havia mandado fazer. Temos esse exemplo também, quando o Davi, ele pega a arca, e ele vai transportar a arca, ele coloca a arca no carro de boi. Os irmãos se lembram disso, e eles vêm alegres, eles vêm felizes, né? E em determinado momento um boi lá tropeça e a arca balança e Uzá coloca a mão para segurar a arca.
e ele é morto naquele exato momento. Depois, Davi falando no seu salmo, ele fala, quando ele vai falando, refletindo a respeito disso, ele diz: nós fizemos o que deveria ser feito, mas não como o Senhor disse que deveríamos fazer. Porque como é que deveria ser feito? Levitas tinham que levar, ali tinha que ser levado da maneira correta. Ali não podia ser em carro de boi. Os inimigos do Senhor levaram em carro de boi, não aconteceu nada com eles lá. Deus está tratando com o seu povo, aqui é diferente. Não aconteceu nada nisso, né? Depois aconteceu um monte de coisa, né? Aqui é diferente. Não faça da maneira que você acha que deve ser feito, não. Façam da maneira que eu estou dizendo para vocês fazerem, pelo meu Espírito Santo. E aí, irmãos, quando nós nos colocamos na posição correta, o óleo, ele passa pela barba, pelas orlas, ele nos alcança, e nós fazemos um serviço bonito, um serviço agradável a Deus. Não sei se está ficando claro para os irmãos e para as irmãs, mas nós não temos permissão para fazer qualquer coisa, de qualquer maneira. Por isso, irmãos, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Porque é daqui, irmãos, é nessa situação em que nós estamos em união, que o Espírito Santo vai falar: olha, você faz isso, você faz aquilo outro. E nós não acabamos, né, como dito na própria palavra de Deus, sendo encontrados trabalhando contra Deus em algumas situações. Porque a gente fala assim: não, eu vou visitar, não, eu vou fazer, não, eu vou fazer aquilo. E nós colocamos isso na nossa cabeça, e nós vamos, e o Senhor está tratando aquela situação, e outros irmãos têm conhecimento, e o Senhor está tratando aquela situação de uma forma que nós não sabemos, e nós então estamos fazendo aquilo que Deus falou para a gente não fazer. Ou Deus não nos disse para fazer. É importante, irmãos, que nós entendamos que o fruto que nós vamos produzir, ele vai depender da fonte. Ele vai depender da fonte. Se nós estamos conectados à cabeça e conectados ao corpo, esse fruto vai ser um fruto em que o Senhor ele será glorificado. Se não, irmãos, não vai ser um bom fruto. Não vai ser alguma coisa que vai ser aproveitável. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos prestar muita atenção nessa verdade. Não é nenhuma novidade para os irmãos, né? Nós não estamos ouvindo isso aqui pela primeira vez. Nós não estamos, né, alheios a essa verdade, né? Nós sabemos disso, mas algumas vezes o nosso eu, o nosso velho homem, ele insiste em tentar comandar aquele que pertence ao Senhor e que deveria ser controlado, comandado, regido pelo Espírito Santo de Deus. Se não fosse assim, irmãos, o Senhor não diria para nós que nós deveríamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo diariamente, todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como seres humanos, como homens e mulheres, nós tendemos a achar que, né, por muitas razões, sejam elas quais forem, nós devemos estar ativos o tempo todo, quando na verdade nós devemos estar ativos o tempo todo debaixo do senhorio de Cristo. Nós achamos que nós devemos fazer as coisas, e nós somos controlados, porque às vezes nós olhamos para os irmãos e falamos assim: esses irmãos, eles não estão vendo, eles não percebem essa realidade, essa dificuldade, essa necessidade. E nós começamos até mesmo a julgar as pessoas. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou atender essa necessidade, quando na verdade nós deveríamos falar: esses irmãos parecem não estarem vendo essa necessidade, eu vou procurá-los, vou conversar com eles e vou ver o que tem sido feito. Isso é conexão, irmão.
Já vimos em muitas situações entre nós, e os irmãos me permitam, né, falar entre nós aqui, na Rua Presidente, porque eu não reúno na Lagoinha, eu não reúno na Getsemane, eu reúno com os irmãos aqui, né? Então é daqui que eu tenho que falar. Muitas situações em que algumas pessoas, algumas questões estão sendo tratadas, e outros irmãos eles estão colocando lenha na fogueira para que aquelas situações, aqueles irmãos, aquelas pessoas, elas continuem num caminho mau. Isso é desconexão. Isso é estar desconectado. Isso é fazer alguma coisa que Deus não pediu para você fazer. Eu até coloquei aqui algumas coisas alguns serviços, né? Eu gostaria de passar rapidamente com os irmãos, para os irmãos verem como é que a Bíblia ela vê algumas coisas. Então, se os irmãos abrirem, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui nós vamos buscar dois exemplos. Primeiro esse aqui, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Versículo 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. O que a gente faria se a gente visse um irmão passando fome? O óbvio, né? Talvez o que todos nós pensássemos é: vamos atender essa situação, vamos comprar comida para essa pessoa, vamos dar dinheiro para ela. Mas a Bíblia fala em uma situação em que a pessoa ela não deve ser auxiliada, ela não deve ser ajudada. Como é que a gente sabe se uma pessoa está andando de forma desordenada? Comunhão, andarmos juntos. No passado, de uma maneira mais frequente, mas ainda né, há pouco tempo nós tivemos que fazer isso, né? Há irmãos que nós tínhamos que procurar e falar: irmão, que estavam em situação financeira ruim, tem várias vezes, né? E andando desordenadamente, nós tínhamos que procurar irmão e falar: irmão, você precisa organizar a sua vida. Há pontos na sua vida que precisam ser resolvidos. Porque às vezes, irmãos, você tirar um dinheiro do bolso e dar, é a coisa mais fácil. Resolve o seu problema, mas não resolve o problema daquela pessoa. E Paulo está dizendo aqui de uma maneira muito clara: quem não quiser trabalhar, que não coma. Não estamos falando de um irmão, de uma irmã que está passando por uma necessidade financeira, porque não consegue trabalhar, não consegue um emprego, não consegue, né? A situação ela está complicada por questões externas. Isso é óbvio, irmãos. Vamos ajudar, vamos fazer o que a gente, né? O que é correto, o que deve ser feito. Mas e se a situação for uma situação em que a pessoa ela usa os irmãos como muleta? Parece duro, irmãos, mas que não coma. Não sou eu que estou falando, não, irmãos, é a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus que está falando. E agora, irmãos, pensem nisso. Pode ser que aconteça uma situação como essa. E pode ser que eu, na minha ignorância no sentido de não estar sabendo as coisas que estão acontecendo, eu corra lá para tentar auxiliar esse irmão, essa irmã que está nessa situação. E aí depois que eu for lá e ajudo, né? Aí os irmãos ficam sabendo, os irmãos me chamam e falam assim: Celso, você sabia que essa pessoa está sob disciplina, desse tipo de disciplina, porque é uma pessoa que tem, de alguma maneira, feito isso de uma forma desordenada? Você não deveria ter feito isso desconectado. Você acha, os irmãos acham, as irmãs acham que esse serviço é um serviço aceito diante de Deus? Irmãos, nós estamos falando do que a palavra de Deus está falando. Não é o que o Celso pensa. É o que está falando aqui. Quando ainda
quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Por quê? Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, mas fazendo coisas vãs. Esse é um exemplo, irmãos. Esse é um exemplo. Um outro exemplo está aqui também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, um pouquinho antes aí, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Se vamos voltar em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 11 do capítulo 5, 1 Coríntios 5, 11. Vamos ler a partir do 9. Vamos ler a partir do 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal ainda, nem comais. Então, essas porções de Tessalonicenses e de 1 Coríntios, né, em um passado não muito distante, nós lembramos os irmãos a respeito deles. A palavra de Deus está dizendo que nós não devemos nos associar com essas pessoas. Como é que eu sei que alguém é assim? Quando eu estou andando na luz, quando eu estou conectado, quando eu estou ouvindo o Espírito Santo, quando eu estou junto com os irmãos. Me lembro uma vez, eu nem tinha o Gabriel ainda, então tem mais de 20 anos, isso, mais de 22 anos isso. Eu era casado e eu e Rosa, nós decidimos visitar uma pessoa que vinha aqui, que estava reunindo, quando eu estava vindo aqui nos domingos, né? E essa pessoa estava passando algumas dificuldades, nós ficamos sabendo, e eu falei, vou visitar essa pessoa. Aí eu comentei com o Alexandre era um presbítero aqui, falei, irmão, estou pensando em visitar essa pessoa. Ele falou, não, então senta aí, vamos conversar. E aí ele me falou, olha, você sabe disso? Você sabe dessa situação? Você sabe daquela situação? Que está acontecendo isso? Que esse irmão está fazendo? Eu falei, não estou sabendo. Eu falei, pois é, então tenha cuidado. Tenha cuidado porque está acontecendo isso. Nós acabamos visitando a pessoa, ele não falou que nós não deveríamos ir, mas nós fomos com uma outra visão da situação, uma outra situação a respeito daquela pessoa. Então, como é importante, irmãos, como é importante nós estarmos conectados para não sairmos por aí fazendo um monte de coisa que nós achamos que deveria ser feito e não é para fazer. Então, aqui em 1 Coríntios 5, Paulo ele faz uma lista de situações aqui. Algumas, nós falamos assim, mas é claro, fornicador, né? Essas situações todas que ele fala aqui, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Então, ele diz, olha, 1 Coríntios, capítulo 5, estou lá em 2 Coríntios, de novo. Ele fala, fornicadores, ele fala avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Alguns aqui, de cara, a gente fala, não, se eu descubro aqui que um irmão aqui, ele é ladrão, né? Talvez eu me aproxime dele e falar com ele, falar, irmão, sai dessa vida, mas com certeza, irmãos, não é uma pessoa que eu vou chamar para comer comigo na minha casa, enquanto ele estiver vivendo dessa maneira. Ou fornicador, né? Eu não vou julgar essa pessoa fora, mas
De alguma maneira, essa pessoa ela precisa ser tratada para que ela não seja destruída pelo seu pecado. Então, alguns são muito claros. Agora, quando a gente fala assim de maldizente, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que está falando mal, talvez isso para a gente não é tão, parece não está tão forte quanto o fornicador, o roubador, mas está tudo no mesmo barco aqui, irmãos. E aí, irmãos, sabe o que eu acho que é o problema nosso? Nosso problema, se os irmãos abrirem em Colossenses, outro dia eu quase caí para trás quando eu vi esse versículo, e eu parei para Colossenses capítulo 3, versículo 5. Porque tem uma coisa aqui que eu não tinha prestado atenção até pouco tempo atrás. Olha só, Paulo fala assim, o Espírito Santo, através de Paulo, fala assim, Colossenses 3,5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, olha só, ele vai falar de algumas coisas que a gente fala assim, não, é claro, né? Absolutamente claro para mim. A fornicação, a impureza, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Mas olha o que ele fala lá no meio, eu pulei de propósito. A afeição desordenada. Afeição desordenada. O que é a afeição desordenada? O que é a afeição? Irmão, você é maldizente, você está nessa situação, você está assim, mas eu gosto tanto de você, que eu vou continuar andando com você, e eu não vou te falar as verdades que você precisa ouvir. Afinal de contas, você é meu filho, você é meu tio, você é meu sobrinho, você é meu irmão, você é uma pessoa que eu gosto. Afeição desordenada. Os irmãos devem se lembrar, a tribo de Levi, quando aconteceu a situação do bezerro de ouro lá, né? Isso também é um tipo, é lógico que nós não vamos fazer a mesma coisa, o Senhor não está pedindo para a gente fazer isso. Quando Moisés, ele desce do monte, ele fala assim, quem é pelo Senhor que se ajunte a mim? Os levitas. Agora você vai pegar a espada e cada um vai matar o seu irmão, e não sobrou muita gente. Ali não poderia existir, ou não podia existir, afeição desordenada. Você está puxando a espada lá, de repente você vê o seu tio, fala, não, é o meu tio, e agora, o que eu vou fazer? Mata. Estava conversando com alguém na semana passada, porque às vezes, na nossa cabeça, a gente tem dois deuses, né? A gente tem um Deus do Velho Testamento, e a gente tem um Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho, cheio de graça, né? Passa a mão na cabeça da gente. O Deus do Velho Testamento é um Deus terrível. Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque, irmãos, é o mesmo Deus. Um Deus zeloso, um Deus que zela sobre a sua glória. A minha glória não darei a outro. É tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, irmãos, a afeição desordenada, ela nos faz cúmplices do pecado. Nós passamos a mão na cabeça de pessoas que deveriam ser disciplinadas, que deveriam estar sob a disciplina do Espírito Santo, nós nos tornamos cúmplices do pecado. Irmãos, acham que é diferente? Me mostrem, por favor, na palavra de Deus. Porque eu não consigo ver que seja diferente. A questão espiritual, e aí entendo o que eu vou falar, né? Ela elimina as questões humanas. Eu nunca vou deixar de ser pai do Gabriel, da Giovana, da Helena, eu não vou deixar de ser marido da Rosa, até o dia que, né, nós partimos desse mundo, aí não vai ter mais essa situação. Mas, se
um dia eu estiver andando desordenadamente, o Gabriel tem a obrigação, claro, como mais velho, né? Ele vai me tratar como uma pessoa mais velha, como a Bíblia diz que deve ser tratado, mas de me encurralar e falar: o que é isso que você está fazendo? E o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque a afeição desordenada, ela nos joga no buraco. Você está vendo o irmão andando de uma maneira desordenada e você deixa ele ir para o buraco. Fala: eu não vou falar, sabe por quê? Porque se eu falar, vai dar zebra. Eu vou ter problema com aquele irmão, eu vou ter problema. Nós não temos zelo pela casa de Deus. Nós não temos zelo pelas coisas de Deus. Nós não entendemos que nós somos membros de um corpo e devemos zelar pelo bem-estar dos nossos irmãos e irmãs. E zelar pelo bem-estar é não ter afeição desordenada, é ter uma afeição certa, uma afeição sadia, saudável com as pessoas. Nós precisamos entender isso, irmãos. Se alguém se aproxima de você, se alguém se aproxima de mim, e a gente não faz isso muitas vezes, né? Para maldizer, para falar mal de alguém, nós deveríamos cortar imediatamente essa situação e falar: olha, não fale dessa pessoa dessa maneira. Vamos conversar com essa pessoa, então você vai me falar. Vamos chamar essa pessoa e vamos perguntar isso para ela, vamos conversar? Eu me lembro uma situação que aconteceu comigo, não me permitam falar de uma situação pessoal, que o irmão, ele sentou comigo uma vez, e ele falou, o outro irmão falou, e era uma situação grave, e eu tinha que ouvi-lo, porque era uma situação que envolvia muitas outras situações. Falei: ok, irmão. Então, aí passaram uns dias, eu encontrei com esse irmão de que ele falou mal, falei: irmão, senta aí. O irmão fulano falou isso e isso e isso e isso de você, é verdade? Aí nós três fomos conversar. Aí esse irmão que tinha sido o que foi maldito, né, que o outro irmão falou dele, falou assim: irmão, você falou isso de mim para o Celso e tal. Aí esse outro irmão que falou, virou para ele e falou: seu Celso, pô, você foi falar? Eu falei: uai, é claro que eu fui falar para ele, hein? Você estava falando dele, uma situação grave, vou perguntar para ele se era mesmo, hein? Nós fazemos assim. Deixa eu contar para você aqui, eu vou falar do Vanderlei Mota aqui para você, Toninho, mas fala para ele não, tá? Conta para ele que eu estou falando de você não, porque, vai, então não vem me falar não. Qual a motivação de você maldizer? Agora, qual a motivação de você falar de alguém? Fala: irmão, estou muito preocupado com aquele irmão, já até conversei com ele. Ele está andando dessa e dessa maneira. Vamos lá, vamos conversar junto com esse irmão, vamos conversar, vamos resolver, vamos tentar tirar esse irmão desse buraco. É outra coisa, irmãos. É outra coisa. Mas nós gostamos das coisas escondidas. Maldizer, junto com aquelas outras coisas. E aí, irmãos, nós andamos com pessoas que vivem a maldizer o tempo todo. A Bíblia diz: não andem com essas pessoas. Não andem com essas pessoas. Mas as nossas afeições desordenadas nos levam para esses caminhos. Uma outra situação, 1 Timóteo 5:22, que é um versículo também que a gente conhece. 1 Timóteo, e ele está muito ligado, né, com essa questão que eu acabei de falar. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. O que a Bíblia fala para nós? O que a Bíblia fala com respeito a participar, a impor as mãos? Que nós não devemos ser muito rápidos para impor as nossas mãos. O que é impor as mãos na Bíblia, irmãos? Impor as mãos é identificação. Por que quando algumas pessoas batizam, alguns irmãos batizam, nós os chamamos aqui, o presbitério ora com imposição de mãos? É porque o presbitério está de uma maneira representativa
né, se identificando ou identificando aquelas pessoas com a igreja. Os irmãos também estendem as mãos, e é correto, numa situação como essa é correto, porque nós estamos nos identificando com aquelas pessoas que acabaram de serem batizadas e agora elas dão um testemunho público de Cristo. Nós falamos, olha, nós somos um com vocês. Irmãos, também, né, e aí nós temos essa mania, né, acho que aqui no nosso meio até não acontece muito isso, mas as pessoas, elas têm mania de querer impor as mãos para orar, né, pelas outras pessoas, até sem nem conhecer, até sem saber quem a pessoa é. Outro dia, eu estava na rua e veio uma pessoa e falou assim, eu posso orar por vocês? Eu falei, não, não te conheço, não sei quem que você é. Vamos conversar primeiro, então. Aí, quando ele foi conversar, eu falei, não, vai orar mesmo não. Que era uma situação estranha lá. Eu falei, pai, posso orar por você? Pode, por favor, coloca a mão na minha cabeça aí. Posso orar? Como assim? Não imponha as mãos precipitadamente. Não se identifique precipitadamente com as pessoas, porque você não sabe o que está acontecendo. Mas nós, às vezes, queremos e estamos aí, né, juntos, né? Entramos na situação junto com as pessoas e nós queremos nos identificar com essas pessoas e nós estamos participando de pecados alheios. Nos tornamos cúmplices. Nós devemos levar isso para muitas outras situações da nossa vida, das nossas vidas. Uma outra situação, estamos terminando, irmãos, né? Efésios 4, 25. Vamos ler a partir do 21, do 22. Que quanto ao trato passado, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade é algo perigoso, humanamente falando, porque às vezes, irmãos, falar a verdade vai gerar tanta coisa para nós, né? Vai trazer tantas situações para nós, vai nos colocar em apuros, né? Vai fazer com que as pessoas não gostem mais da gente, vai fazer com que a gente não goste mais das outras pessoas, né? Porque quando você tem que falar a verdade, às vezes vai ser um problema. Mas a Bíblia fala assim, falai a verdade uns com os outros, porque somos membros do mesmo corpo. Falai a verdade. Agora é claro, irmãos, falar a verdade com graça, para edificação, né? Não é sair falando de qualquer maneira, né, como um tagarela, né? Falando de qualquer jeito e desordenadamente. Mas comigo é assim, né? Eu falo a verdade na cara, né? Mas às vezes o Senhor falou com você, isso você não precisava falar. Não tinha por que você falar isso aqui. É até uma verdade, mas não precisava falar isso. Isso não estava nem em questão, né? São aquelas coisas que edificam. Nós não devemos, se não vamos falar a verdade, não fala nada. Fala, fica calado. Porque você não pode ficar mentindo para os outros, porque isso também nos leva para um caminho que a gente, né? A gente não sabe onde vai, quer dizer, a gente sabe onde vai dar isso, né? Em perdição. Às vezes, a gente está tão longe, porque a gente ouviu um monte de mentiras, que alimentou tantas coisas do nosso eu, em que fica cada vez mais duro e mais difícil para nós voltar ao passado. Voltarmos e recuperarmos aquilo que Deus deseja que nós façamos, irmãos. Falai a verdade uns com os outros.
Diante disso, irmãos, eu vou pedir aos irmãos 10 minutinhos. Acho que eu termino em 10 minutos, porque senão vai ficar muito pouca coisa aqui. Depois, né, outros irmãos podem trazer outra contribuição. Como nós devemos proceder? Como é que deve ser o nosso procedimento? Acho que tem um versículo em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro 4, 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Pode continuar aqui, tem, né, ele vai falar como é que nós podemos fazer essas coisas, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa expressão, essas duas palavrinhas, ardente amor. E não confundamos amor com moleza, com falta de verdade, com tudo isso que eu acabei de falar. Tende ardente amor. É como aquele homem que, né, o Senhor Jesus ele fala isso para nós, aquele homem que ele tem um monte de ovelhas, aí ele perde uma ovelha, ele deixa as 99 e sai atrás de uma. Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele tem ardente amor pelas suas ovelhas. É dessa maneira que nós devemos viver. Quando nós temos ardente amor uns pelos outros, nós então vivemos nessa conexão que precisamos ter com a cabeça que é Cristo e com os seus membros que somos nós. Isso é que vai nos fazer, irmão, buscar uma realidade verdadeira de serviço verdadeiro. Falar, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eu preciso fazer assim, ou fazer assado, se eu preciso ficar queimado, se eu preciso falar, isso, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor falar que eu tenho que fazer. Porque aqueles que o Senhor ama, eles são muito importantes para o Senhor, eles são muito importantes para mim. Então, irmãos, tende ardente amor uns para com os outros. Essa é a base. Essa é a base desse serviço. Quando nós temos ardente amor para com os outros, irmãos, nós paramos de tentar satisfazer a nós mesmos. Nós deixamos de lado as nossas ambições, nós deixamos de lado o nosso bem-estar, porque nós começamos a pensar no outro. E aí, irmãos, conectados ao cabeça, ele vai falar assim, eu aceito o seu serviço, e você vai fazer isso, isso e isso. Tudo isso que eu falei, irmãos, se resume nisso, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como o Senhor Jesus nos amou. Para isso que nós somos chamados. E aí, irmãos, gostaria de concluir dizendo isso para os irmãos. Nós precisamos, como o Pablo lembrou no seu compartilhar, não me lembro se isso falou isso na semana passada ou se foi na outra semana, né? Sobre Apocalipse, capítulo 3, os versículos 17 a 22, a igreja de Laodiceia. O Senhor está dizendo para nós, vocês precisam de algumas coisas. E aí, irmãos, o que ele diz aqui que nós precisamos? Nós precisamos de ouro provado, nós precisamos de colírio para os nossos olhos, nós precisamos de vestes brancas. E eu gostaria de insistir com os irmãos nisso, uma coisa que eu já falei para os irmãos do passado, né? Quando falamos de ouro provado, nós falamos de identificação com Deus e com a sua glória. Ouro na Bíblia vai falar da glória de Deus. Aquela coisa mais aos nossos olhos, que nós conseguimos entender, porque o Senhor vai usar as coisas, né? É claro, a glória de Deus é muito mais
É muito mais do que ouro, é muito mais do que qualquer coisa que nós podemos tocar e que vão se desfazer com o restante desse mundo. Mas é um tipo. Nós devemos estar identificados e buscar e tentar viver para a glória de Deus. Ouro provado, vestes brancas, santidade, separação. Nós somos dele. Andar em vestes brancas não quer dizer que nós nunca mais pecaremos, mas quer dizer que nós somos dele, nós somos separados para ele. E se nós vivemos baseados na sua vida, nós não vivemos no pecado, mas é uma identificação com a sua santidade. Nós estamos identificados com a sua santidade. Nós também precisamos de colírios para os nossos olhos, colírio para os nossos olhos. Nós precisamos ver, irmãos. Talvez essa seja, né, aquilo que mais necessitamos nesse momento, quando os nossos olhos estão tão embotados, quando há tantas coisas que estão sendo ditas ao nosso redor, tantas coisas acontecendo, nós precisamos que os nossos olhos, eles sejam clareados pelo colírio de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Precisamos agora ter visão celestial, discernimento espiritual. Há quantos anos, por quantas vezes o Senhor já nos falou a respeito dessas coisas, irmãos? E nós às vezes continuamos insistindo em viver uma vida baseada naquilo que nós tínhamos, naquilo que nós somos, e não naquilo que nós temos e que nós recebemos do nosso Senhor e daquilo que Ele é. Hoje é o dia. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Precisamos hoje de enxergar. Se os irmãos me permitem, né, eu vi um filme recentemente, está sendo muito falado, né, e não se escandalizem, né? Mas é aquele filme Não Olhe para Cima. E eu percebo algumas coisas, irmãos, né? Desculpem eu citar alguma coisa popular, né? Uma coisa, né, que não está na Bíblia, né? Mas é muito interessante, irmãos. Eu não vou dar spoiler aqui não, mas como as coisas acontecem, porque às vezes nós falamos assim, não é desse jeito, não vai ser assim. Deus disse que será assim, mas não vai ser assim não. Não vai ser dessa maneira. Vai ser de um outro jeito. Afinal de contas, Deus é bom, Deus é misericordioso. E a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, em pouco tempo o que há de vir, virá e não tardará. E aí, irmãos, essas palavras terão passado, tudo isso que nós temos ouvido vai ter passado, mas o que a palavra de Deus gerou nos nossos corações, isso vai permanecer eternamente. Nós precisamos tentar entender a vontade de Deus, porque às vezes nós olhamos para cima, né, e nós percebemos de alguma maneira o tempo que estamos vivendo, e a gente fala assim, parece que o Senhor Jesus vai voltar mesmo, mas esse mas é uma tragédia. Me lembro uma vez cortando cabelo, era uma irmã que estava cortando meu cabelo, são muitos anos também, e eu falei assim, irmã, estava conversando, falei, não, irmã, eu acho que o Senhor Jesus, ele vai voltar logo, sabe? Ela falou assim, não, mas eu preciso comprar minha casa primeiro. Ok? É como aquilo que o Pablo falou na semana passada, né? Qual a árvore que está no centro? Na percepção humana, né? Pode ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ser qualquer coisa. Quando na verdade deveria ser a árvore da vida. Falar, Senhor, não quero buscar coisa alguma, né? Não tem nada que eu queira mais, como diz o Salmo 73, não há nada que eu deseje mais do que o Senhor. Quem tenho eu no céu senão a Ti? Não há nada que eu deseje mais do que o Senhor.
deveria ser o meu clamor. Mas o meu clamor é: será que eu vou ter trabalho? Será que minha família vai estar bem? Será que o Covid vai me pegar? Será que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos? Né? Por favor, né? Não joguem fora rapidamente, né, o que eu acabei de falar. E não é porque o que eu acabei de falar, irmãos. Considerem, porque o Senhor é longânimo, né? O Senhor é misericordioso, mas o Senhor é justo e Ele é fiel, e Ele é fiel com Ele mesmo. Aquilo que Ele planejou vai acontecer. A nós, né, cabe estarmos conectados a Ele, conectados ao seu povo, ao seu corpo, para que possamos servi-lo e andar da maneira que Ele deseja que nós andemos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra e queremos rogar a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo venha agora mesmo, Senhor, plantar nos nossos corações, Senhor, essa semente que por acaso, Senhor, o Senhor tenha desejado, Senhor, plantar, Senhor, para que ela dê muito fruto, Senhor. Nesse exato momento, Senhor, há inimigos do Senhor nesse salão, Senhor, tentando, Senhor, roubar, Senhor, essa palavra, a Tua palavra, aquilo que o Senhor desejou falar, Senhor, dos nossos corações, por qualquer motivo, Senhor. Senhor, seja ele qual for, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor guarde essa palavra no nosso coração, Senhor, e que o Senhor nos dê esse poder, Senhor, para guardarmos essa palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti. Rogamos pela Tua misericórdia, rogamos pelo Teu poder para nos transformar, para que Cristo seja formado em nós, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos. Amém.